Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. Um andarilho volta para pedir auxílio a uma família que costumava ajudar andarilhos em uma estrada. Realidade ou alucinação? Ouça a história e tire suas conclusões. Você gosta de história de terror, né? Pois é, existem alguns lugares que dizem que funciona como terapia e eu digo que é uma verdade. E você pode ajudar nosso trabalho clicando no like, né? Clica ali no likezinho, dá um joinha. Isso, inscreva-se no canal também e compartilhe o vídeo com as pessoas que você acha que vão curtir, que necessitam desse tipo de coisa, ok? Vamos para a história. Olá, caminhante. Meu nome é Tatiane. Na minha casa existem muitos acontecimentos bem insólitos. Esse é só um deles que eu vou contar. Esse acontecimento marcou a minha vida, pois aconteceu há mais de 40 anos. É óbvio que tudo o que eu lembro está um pouco turvo atualmente. Eu era bem criança, vivíamos no Rio Grande do Sul em uma casa à beira de estrada. Nos fundos dessa casa havia plantações e pequenas criações de gado. Não eram muito grandes, mas eram bastante para sobreviver. A estrada em si era conhecida como estrada de inverno. E por incrível que pareça, éramos a única casa que existia após quilômetros da cidade. Então funcionávamos muitas vezes como um entreposto para pessoas que andavam por ali. Ah, sim, vivíamos bem isolados. Mesmo porque todo o resto ao redor da nossa propriedade, pequena propriedade, era tudo mato. Sempre fomos acostumados ao silêncio, sabe? O silêncio e os barulhos da natureza que permeavam ao redor da casa. A única coisa diferente que existia era de vez em quando barulho de carroça ou de alguns carros antigos que passavam na estrada, mas isso era bem de vez em quando. Sim, a estrada não era muito populosa. O que havia muito nela eram andarilhos. Muitos andarilhos gostavam de vir por lá porque não era uma estrada perigosa, de forma alguma. Muitas vezes também alguns trabalhadores pesados que caminhavam por ela para chegar até o seu local, a sua empreitada. Gente, estamos falando da década mais ou menos de 60 ou 70, tá? Na verdade, se eu coloquei alguma outra data, devo ter falado 40 anos atrás, é muito mais do que 40 anos atrás. Era muito mais fácil nessa época, por ali, você andar de cavalo do que ter um carro. E andarilhos era uma coisa muito comum. Sabe, aquela história, meus pais eram pequenos agricultores, então nós éramos acostumados a trabalhar no pesado desde cedo. Nunca tivemos medo de trabalho. Sempre acordávamos cedo para pegar no batente, na roça. Não importava a nossa idade. A nossa família é grande, tá? Então, eu sou a penúltima menina de um quadro de mais de 5 meninas. E como eu já enfatizei, nós tínhamos pequenas plantações, legumes, frutas. E também tínhamos algumas criações mais pequenas, como galinhas, porcos. E o que acontecia é que nas tardes, geralmente nas tardes quentes de verão, nós servíamos de entreposto para diversas pessoas. Ou seja, muitos passavam por ali, como a caminhada era exaustiva, nós já sempre os recebíamos com um copo d'água ou alguma coisa nesse sentido. Sim, muitas vezes um pão com algumas coisas para comer. Quem podia pagar tinha um jantar completo, quem não podia pagar tinha alguma coisa para comer, sempre. E como todos nós trabalhávamos fora de casa, sempre ficava alguém na varanda, de olho na estrada. Caso houvesse alguma silhueta diferente, essa já era propensa a avisar a todos. E assim que recebia o aviso, minha mãe já se prontificava a arrumar água fresca e algum tipo de alimento, como eu disse. Entendam, a época era outra, então mesmo um andarilho desconhecido, muitas vezes ele era convidado a entrar até uma certa porta dentro da nossa casa para comer junto conosco. Na verdade, comer junto com os meus pais.
salientando que o índice de crimes era bem menor ou pelo menos bem mais desconhecido. Sabe, mesmo assim, por ser um costume do interior, quando eram vizinhos que vinham e ficavam às vezes, bebiam chás, água, comiam comida, ficavam com os meus pais, nós os cumprimentávamos sim, mas depois íamos para os nossos quartos e não saíamos muito de lá, só aparecíamos quando éramos chamados realmente. Agora, quando era um andarilho, nós nem nos atrevíamos a aparecer. Ficávamos nos nossos quartos trancados. Isso era uma maneira de evitar que qualquer coisa acontecesse conosco, caso um deles tivesse alguma má intenção. Especialmente nessa época, pois era a época de colheita. E, por incrível que pareça, nós éramos bem rápidos, conseguimos vender tudo com bom valor. Ouvi até mesmo falar sobre complôs contra a nossa família, pois não pertencíamos originalmente ao local, então eles não aceitavam essa concorrência conosco. Mas graças a Deus, que eu me lembre, nunca aconteceu nada. E todos esses andarilhos, eles eram diferentes. Muitos eram bem calados, o que deixava meu pai cismado. Outros já eram mais faladeiros, contavam sobre suas vidas. E não havia horário. Muitas vezes à noite nós também ficávamos de olho nas frestas da porta, janela, para ver se havia alguma silhueta diferente indo em direção da casa. Mas o mais interessante é que, por escolha própria, os mais calados geralmente preferiam dormir no nosso galpão do que em algum quarto ou alguma coisa que realmente nós províamos quando necessário. Muitos, quando era de dia, tiravam apenas um pequeno descanso debaixo de uma árvore que tínhamos. A grande maioria logo seguia o seu caminho, levando apenas um pouco de alimento. A característica da nossa cidade é que as noites eram frias. Bem frias. Nos reuníamos à luz de lampião de querosene. Vai pensar você que era luz elétrica como hoje. Ficávamos fazendo brincadeiras e jogos a noite inteira. Muitas vezes meu pai contava histórias. Minha mãe era ótima nisso. Muitas histórias de suspense. Só que o suspense da época era um pouco diferente, era um pouco mais inocente do que o de hoje. Minha mãe que não me ouça, mas as histórias do meu pai eram o que eu mais gostava. De repente, nós começávamos a falar alto, estávamos no meio do nada, não havia o porquê, realmente não havia o porquê nós falarmos baixo. Isso animava a nossa conversa. E no meio de tanta brincadeira, tantas vozes altas, o meu pai se exaltando em suas histórias, ouvimos o que parecia ser 3 batidas na porta. Sabe que quando em meio de vários sons diferentes, várias coisas acontecendo, você presta atenção em um som diferente? A princípio eu achei que era apenas eu que tinha ouvido, mas depois eu percebi que outras pessoas também. Logo, provavelmente as batidas existiam. Meu pai fez um sinal e ficamos todos calados. Então ele se virou e perguntou: Quem é? Ficou parado em frente à porta, mas não houve nenhuma resposta. Apenas um longo e grande silêncio. Passado um tempo, alguns minutos apenas, nós voltamos a conversar animadamente. Na verdade, mais as meninas estavam exaltadas. Meu pai começou a olhar para nós e apenas dar risada. E de repente, entre uma risada e outra, nós ouvimos uma voz chamar o nome de meu pai. Seu Osmar. A grande verdade é que essa parte é bem confusa, pois foi necessário 2 ou 3 vezes. Estávamos tagarelando muito. E aí na terceira vez é que tivemos certeza de que tinha alguém chamando meu pai. Mas nem todos ouviram ao mesmo tempo. E como era de costume, o meu pai tranquilamente respondeu: Opa, pode chegar. Então meu pai levantou-se e foi em direção à porta de trás, segurando um lampião na mão. Chegou lá, abriu a porta e olhou para fora, onde ele se deparou com exatamente nada e o mais completo silêncio. Um pouco cismado com a situação, meu pai apontou o lampião para fora, deu uma boa vasculhada em todo o resto da área em volta da casa, em volta da porta de trás da casa, até realmente constatar que não havia ninguém. Fechou a porta, mas agora eu pelo menos havia notado que seu semblante estava pesado, preocupado. A sua preocupação real era contra represálias à nossa família, como eu já expliquei ali em cima. Realmente ele havia ouvido alguns boatos, mas não podia até então fazer nada, a não ser tentar nos proteger.
Olha, nós fazemos barulho sim, mas meu pai havia ensinado que em prontidão não se faz barulho. No máximo se cochicha, e era o que nós estávamos fazendo agora. Estávamos todos em prontidão, ou seja, não estávamos mais brincando, conversávamos algumas coisas, mas de uma forma bem baixa, e prestávamos atenção em tudo. Até que em uma lufada de vento bem forte, nós levamos um susto, pois havia um barulho de palmas batendo na porta da frente da casa. Eu confesso que nesse momento eu fiquei muito assustada, pois o barulho foi meio nítido, apesar das circunstâncias. Meu pai realmente foi correndo na porta da frente com seu lampião para abrir e ver o que estava acontecendo. E mais uma vez não havia ninguém na parte frontal da casa. Meu pai até saiu com o lampião para ver se realmente pegava alguma coisa, mas não havia nada, somente vento e silêncio. Logo, tanto meu pai quanto minha mãe nos mandaram para os quartos, pois já estava começando a ficar tarde mesmo. Então mandou nos trancarmos e nos escondermos. Ficamos em nossos quartos, obedecemos o que nos foi mandado. Mas isso não diminuiu o medo que todos nós estávamos sentindo. Ao amanhecer, mesmo com aquela sensação ruim, nós trabalhamos normalmente. Fizemos os nossos afazeres rotineiros, mas ainda nos perguntávamos sobre o que poderia ter acontecido naquela noite. Cada um tinha uma opinião. Minha mãe era mais religiosa, a sua opinião era de algo sobrenatural. Ela mesma comentou isso com uma comadre. Por serem de opiniões muito parecidas, a comadre lhe deu uma pequena receita que ela poderia fazer, já que com ela isso também já havia acontecido algumas vezes há alguns anos atrás. Ao cair da noite, o medo atingiu a todos nós. Era um medo estranho, sabe? Como medo de olhar às vezes para a própria sombra. Ficamos todos quietos em casa. Dessa vez nós não fizemos festa. Na verdade, o sono até bateu mais cedo por causa disso. Meus pais olhavam com um certo medo um para o outro. Percebemos ali que não éramos só nós que sentíamos algo que estava fora do normal, sabe? Finalmente, aquele inferno começou. Veio uma ventania forte e com essa ventania, na hora do jantar, dessa vez acompanhando o farfalhar de ventos que arremessava coisas do nosso teto, isso já era normal, isso acontecia muitas vezes, muitas coisas das árvores caíam, pedras eram arremessadas, e entre um farfalhar e outro ouvíamos aquela mesma voz chamando o nome do meu pai. Batidas na porta cada vez mais fortes confundiam-se com objetos arremessados. Mas as batidas eram sequenciais, era uma coisa muito estranha. Dava para se perceber no semblante de meu pai que se fosse uma ameaça contra a nossa família, seria muito mais fácil de lidar do que com aquilo que estava ocorrendo. Então, eles só trancaram a casa e todos nós ficamos lá, encolhidos, só esperando tudo passar. Nós chorávamos de medo. Minha mãe também, ela estava apavorada, mas ela escondia e ela estava preparando algo. Ela pegou uma pequena vela, colocou dentro de uma casinha que ela conseguiu com a comadre. Acendeu, deu para o meu pai e deu um pedaço de pão e algum resto de comida. Mas antes de fazer algo, meu pai resolveu abrir a porta, sair com um dos meus irmãos mais velhos e vasculhar todo o terreno. De repente eles voltaram, mas sem nada. Então ele pegou aquele resto de comida, a vela, colocou na parte de fora, retirou o chapéu e recitou algumas palavras junto com a minha mãe que nós realmente não entendemos. Eu, pelo menos, não ouvi nada. Dito isso, ele trancou a porta e voltamos todos para a mesa de jantar. Com um detalhe, minha mãe havia colocado mais uma cadeira e mais um pedaço de pão para ninguém. Terminamos o nosso jantar. Por incrível que pareça, a ventania estava se acalmando completamente. E junto as palmas pararam, não havia mais nenhuma voz chamando e não havia mais pedras sendo arremessadas. O que posso dizer é que nós não sabemos até hoje o que é isso. Não sabemos até hoje como tudo foi resolvido. Só sei que no dia seguinte tudo estava bem calmo. Muitos de nós pensam até hoje que pode ter sido uma simples brincadeira de mau gosto de alguém. Até ouvimos no rádio uma notícia sobre um andarilho que foi encontrado morto e já estava nesse estado há mais ou menos 3 dias pelo seu estado de decomposição. Pela descrição das roupas e de seus pertences, minha mãe percebeu que pode ter sido um andarilho que tenha passado por lá há mais ou menos esse tempo, uns 3 ou 4 dias. Até onde eu sei, como nós os ajudamos, ele pode ter vindo atrás buscar mais ajuda para poder ir embora. Olha, esse foi o meu relato. Não tive mais medo desse tipo de acontecimento. Como eu disse, houveram alguns outros casos bizarros também.
mas ficarão para uma outra vez. Esse foi o meu relato, espero que tenham gostado, muito obrigado. Mas me conta, você já esteve em uma casa sem tecnologia, em meio de uma ventania, e sendo assombrado por barulhos estranhos? Você pode evitar esse tipo de visita, é só você clicar no like ali embaixo, ó. Aproveita, inscreva-se no canal também, caso você tenha gostado do nosso trabalho, isso é óbvio. Depois você vai e compartilha essas histórias com quem você acha que vai gostar, ok? Até mais!